Muito bem, o G5 Entrevista está de volta depois de um longo intervalo. A gente estava arrumando a estrutura aqui para fazer um programa ainda melhor para você. Conversar sobre política, é claro, é o nosso tema principal e a gente não poderia começar diferente. O nosso entrevistado de hoje é Lucas Quitão. Quem é Lucas Quitão? Advogado, mestre em saúde, vereador por 3 mandatos consecutivos, parlamentar mais jovem e também suplente de deputado federal. Lucas, seja bem-vindo ao G5 Entrevista. Obrigado, Rafael. Obrigado a toda a produção do G5 e agradeço muito o convite mais uma vez. Parabenizo vocês pelo jornalismo coerente e responsável. A sociedade agradece e a nossa obrigação é prestar contas a vocês da imprensa e principalmente à população goiana. Estou falando de prestação de contas. Eu acredito que você venha prestando um bom trabalho, porque ser eleito 3 vezes vereador consecutivo não é para qualquer um. E agora você está com um novo desafio também, pretende disputar um cargo a deputado estadual? Isso mesmo. É o 3º mandato e com muita responsabilidade. Cara, eu agradeço demais a Deus e a essas pessoas que se multiplicaram, né? Que estão na nossa torcida aí. De 2016 para agora, nós viemos quase que dobrando os votos, né? Numa eleição das mais difíceis do Brasil, em Goiânia, né? Os vereadores são eleitos 37 dos mais de 1.100 candidatos, né? Então, é uma eleição dificílima e mais difícil ainda é exercer um bom mandato, né? Então, eu só tenho a agradecer porque eu tenho o respaldo dessas entidades, desse segmento da sociedade que tem visto no nosso trabalho uma mudança, né? Um jeito novo de fazer política, inclusive por ter também a responsabilidade de ser o mais jovem da Câmara, a gente tem o dever de fazer diferente, né? Então é justamente nessa linha que a gente trabalha, falando a verdade, e crescemos construindo, fazendo essa política do diálogo, né? Principalmente num momento tão difícil da política, onde a polarização, a lacração vai ganhando, né, mais destaque, a gente faz o caminho inverso, a gente faz a política de resolver problema, de construir soluções, de fazer entregas, e eu acho que é isso também que tem dado para a gente essa condição de crescer, porque tem gente cansada da polarização, né? Tem gente cansada da lacração. A gente faz uma política que é aquela que, para mim, é a do legado, é a que resolve problemas e deixa soluções para a sociedade, acaba levando coisas boas. E é por isso, inclusive, que, pegando o gancho na sua fala, Rafael, nós estamos com essa missão agora de representar Goiânia na Assembleia. É outro ponto que a gente tem notado uma ausência grande de representantes goianos, goianienses, debatendo e procurando soluções para a região metropolitana, né? A gente está falando da parte do estado mais populosa, nós temos aqui quase 40% da população goiana, e os recursos, por exemplo, no último estudo nosso, nós recebemos em Goiânia 6% das emendas impositivas dos deputados estaduais. Foram mais de R$ 1.700.000 no total, e disso só, arredondando a conta, 6%, mas é até menos. Então, a região mais populosa recebeu menos investimento dos deputados estaduais. Exato. Então, por que disso? E eu falo do recurso porque é algo que a gente consegue quantificar. Mas, para além disso, defesa política, posicionamento, né, dos deputados eu não vejo. Até porque a gente sente também na pele, né? Nós temos, por exemplo, na região metropolitana, o maior déficit de habitação popular. Inclusive, é o tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica desse ano, né? A casa própria, ter a dignidade de ter seu próprio teto. E hoje, em Goiânia, nós temos a maior demanda do estado. A gente viu em várias outras regiões, cidades do estado, o governo do estado, né, a GEAB, do governador Caiado, Daniel, entregando centenas de casas, milhares de habitações, apartamentos e tudo, e aqui não aconteceu isso. Por falta de investimento, por falta de boa vontade, de cobrança. Eu estou dando esse exemplo, mas citaria também a questão do saneamento, que a gente precisa tratar, né, o saneamento dessa região é um desafio para os próximos anos. Nós entregamos recentemente uma nova estação, mas que em breve vai ser pequena, por tanto que tem crescido, né, a região metropolitana. Que foi para se fazer, né? A demora. Demora, exato. Você está falando aí até de investimento, e aí falando do governo do estado, é importante lembrar que o governo do estado ele executa, mas Sim. o parlamentar, o deputado, é aquele que luta
para trazer a verba para a sua região. Então, quer dizer, os deputados que são do interior têm trabalhado bem, porque tem levado esses investimentos para lá. Enquanto Goiânia, que tem a maior população, a grande Goiânia, fica à mercê porque não tem quem lute por essas demandas, né? Porque primeiro você tem que apresentar lá um projeto para o governo, tem questão diária, tem toda uma burocracia que somente um parlamentar pode fazer. E o vereador, às vezes, não tem essa força para fazer quando se trata de governo do Estado. Com certeza, a gente fica restrito ao município de Goiânia. Que né? tem muito menos orçamentos, né, vereador? Bem menor, é uma receita que assim chega a ser mais de 10 vezes inferior ao que o Estado arrecada e ao que o Estado tem disponível para investimento, né, que é uma conta diferente. Né? O Estado arrecada bilhões, mas tem as despesas fixas, né, tem o crescimento vegetativo das despesas, da folha e aquilo que a gente já conhece, mas o Estado tem um percentual muito grande de investimento. Né, em infraestrutura, por exemplo, na saúde, a gente está vendo aí o novo Hugo, o Cora, muita coisa para vir agora na gestão do Daniel. Então, assim, a gente precisa achar as formas de reconhecer e receber para Goiânia e região metropolitana o que é de direito nosso. Eu não estou pedindo mais do que a gente merece, e respeito, inclusive, as demandas das cidades do interior. O que a gente está falando aqui, Rafael, que não é proporcional. Por que que a capital, e outro exemplo aqui, a gente recebe pessoas para se tratarem na saúde do estado todo? Nós temos essa obrigação com orgulho, né? Nós recebemos todo mundo de porta aberta. Agora, a gente precisa receber também os recursos. Né? Não é só o ônus, né? A gente tem que nos organizar, nós podemos receber ainda melhor essas pessoas, nós podemos ter uma estrutura mais humanizada, e a gente sabe que não é o suficiente, né? Eu cito sempre a questão da saúde mental. Nós temos em Goiânia o único pronto-socorro psiquiátrico do estado de Goiás, né? Então, assim, precisa criar uma estrutura maior, principalmente nesses tempos que a gente tem visto a saúde mental ser a maior demanda do SUS e outras que a gente precisa, né? E, inclusive, recentemente saiu aí as preocupações dos especialistas sobre a seca, o período de estiagem, a baixa do meia-ponte. Nós temos que nos preocupar em abastecer esses mais de 2 milhões de goianos que tem aqui. Eu estou dando esses exemplos para te mostrar quantos desafios nós temos aqui na região metropolitana. E também chamar a atenção. Você lembra de alguns parlamentares falando disso ultimamente? Porque eu, como vereador de Goiânia, comecei a me colocar à disposição dos goianos por isso. Eu não vejo deputado estadual com essas preocupações. Geralmente, ele ganha eleição com voto em Goiânia, mas investe no interior. Não, tá ali não houve esse debate na lei. Exato, e essa questão é puramente eleitoral, porque tem muita gente que mora em Goiânia, mas é melhor investir em cidades menores, que o prefeito vai Parece mais a hora. eleitoralmente pensando, exato. Então, a gente tem que fazer política para além da eleição, né? A gente tem que plantar coisas que a gente vai colher para os nossos filhos, porque se a gente não pensar assim, as cidades aqui dos arredores vão crescendo independentemente e os problemas só vão aumentando. Agora, se a gente pensar como uma região metropolitana, né, procurar soluções como foi feito no transporte, né, a gente pensar em conjunto, com certeza isso vai acontecer. E outra coisa que eu já vejo, Rafael, é as outras regiões do estado terem essa preocupação local, sabe? A gente vai, às vezes, fazer política, pedir votos, fazer parcerias em outros municípios, e eles são bem claros. Falam, não, a gente aqui só apoia candidato daqui. Sabe? A gente não vê isso em Goiânia. Talvez por isso também, né, alertar a população dessa necessidade de cobrar dos nossos representantes esse compromisso com a gente. Bom, falando em cobrar representantes, eu quero puxar polêmica aqui, porque é um assunto polêmico, mas de extrema importância, que é o caso da cannabis no SUS. Sim. Esse é um assunto que a gente escuta há muitos anos, né? E a maioria da população, às vezes muita gente que não entende, acha que vai ser a liberação da maconha, que todo mundo vai sair fumando maconha na rua se liberar esse tratamento e tudo mais. Então, há sempre uma pressão muito forte em relação a isso. E o senhor encampou, assumiu o desgaste, porque, querendo ou não, há um desgaste por parte da população, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a importância dessa questão da cannabis pelo SUS, na questão dos medicamentos. Gente, a cannabis não é a maconha necessariamente, né? Não é aquele fumo que você vê as pessoas aí na rua fumando, não. É totalmente diferente, né, vereador? Com certeza, eu faço política por casos e não por
Eu faço política por causas, melhor dizendo, e não por casos, né? Porque tem muito isso, assim, nesse caso é assim, não. Eu acho que a cannabis que a gente fala do remédio é a medicinal. A gente fala é do remédio, não da droga, né? Então, deixando isso bem claro, e um grande aliado que nós temos é a própria ciência, sabe? Porque nos primeiros projetos nossos, lá em 2018, a sociedade era muito mais resistente. Os colegas nossos da Câmara, às vezes saíam do plenário para não votar ou votavam contra com medo de serem mal interpretados. E ali estava bem claro, nós fizemos várias audiências públicas mostrando, assim, por exemplo, crianças com autismo que precisam, a epilepsia refratária para evitar convulsões, casos de autismo, Alzheimer, fibromialgia, tratamentos que amenizam, por exemplo, a quimioterapia para quem precisa tratar no oncológico. Enfim, estava bem claro que era medicinal, mas ainda assim tinha gente contra, com medo do que iam pensar lá fora. E aí veio a ciência, muitos ali conheceram casos, às vezes até na família, que se beneficiaram com esse tratamento tão moderno, com a cannabis medicinal. E aí a gente foi, através da ciência, vencendo o preconceito, o desconhecimento. Então hoje, os projetos finais, inclusive aquele que cria o Centro Municipal de Tratamentos com Cannabis, foi aprovado por unanimidade. Então hoje a gente já tem maior clareza nesse debate, até porque a própria Anvisa também já liberou esses medicamentos, tem muitos sendo vendidos na farmácia, né, tem muitos sendo importados, tem muitos médicos já estudando os benefícios disso, e agora o desafio é tornar essa medicina acessível a quem não tem dinheiro, porque a cannabis, infelizmente, ainda é restrita àqueles que têm condição de pagar caro em um remédio importado. Aí também existe de alto custo, né? De alto custo, exatamente, que nós conseguimos colocar no rol de medicamentos entregues na farmácia municipal provida pelo SUS. E agora o desafio é dar um tratamento horizontal, que a gente fala, completo, com todas as especialidades, que não basta também a gente entregar o medicamento. Tem que ter um acompanhamento médico, né, completo. O que esse centro vai fazer? A ideia do centro é isso, é você colocar à disposição dessas pessoas, preferencialmente quem não tem condição mesmo, que estejam, por exemplo, no cadastro único, né, porque o SUS é universal. Nós queremos chegar a ponto de receber quem precisar, mas nesse primeiro momento, como são tratamentos ainda, né, caros, vai ser restrito a quem realmente não tem condição financeira, mas com uma estrutura completa. A gente sonha em ter, por exemplo, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, professores de educação física, fisioterapeutas, porque aí cada tratamento vai demandar as especialidades, né, que a gente pode ter ali à disposição. Então a pessoa já receberia o atendimento completo nesse centro. A ideia é exatamente essa, ser custeado inclusive por emendas parlamentares, como acontece no modelo que a gente trouxe de São Paulo, né, e ser completo, com a ajuda do município. Custaria isso, vereador? Bom, aí depende, assim, é uma conta mensal que a gente vai poder dividir. Estou separando o medicamento, estou falando só a estrutura, né? Essa estrutura toda. Então, a estrutura, inclusive, para mim é o ponto mais objetivo para a gente conseguir, porque, por exemplo, a gente pretende funcionar em um centro municipal do município mesmo. A gente pegar aí um antigo cais que esteja fechado, e nós temos várias salas dessas, nós temos vários pontos que podem ser reformados e utilizados. E também a questão da estrutura de pessoal, as universidades e as associações já se colocaram à disposição para ajudar. Então, podemos dividir esse custo. Tem muito servidor do município que está se interessando pela área da cannabis medicinal, que pode, por exemplo, migrar de outras unidades da saúde para prestarem o serviço lá inicialmente, né? Então, eu acho que nessa situação toda, o mais caro ainda é o medicamento. Voltando ao que eu disse antes, são medicamentos importados, porque a gente não pode ter o plantio aqui para fins medicinais ainda em grande escala, que é o que a gente precisa também decidir pelo Congresso Nacional a aprovação de um projeto de lei que está lá, inclusive, desde 2015, que é o 399 de 2015, que pretende regulamentar o plantio da cannabis para fins medicinais e industriais. Que aí sim a matéria-prima vai ser produzida no Brasil e a gente pode baratear o medicamento. Porque hoje, Rafael, o que a gente compra na farmácia, que é caríssimo, é feito com matéria-prima importada de outros países que plantam já. Leva
Muito custo. Regulamentado, eleva muito e é dolarizado esses medicamentos, com exceção das associações, que já são aquelas entidades que a justiça libera para eles plantarem com um número restrito de pacientes. Existem, inclusive aqui em Goiânia, em Goiás, nós temos 3 grandes associações, né, que é a Curando Ivo, Sou Cannabis e a Agape Medicinal, que foi a primeira a surgir, que faz esse trabalho de acolher os pacientes, mas ainda é restrito a poucos, né? Ela não tem estrutura para atender todos que precisam. E aqui a gente já está falando de pacientes medicados, receitados em mais de 10 mil goianos que utilizam dessa medicina. Então, o que a gente tem cadastrado, mas com certeza esse número é muito maior e tende a crescer, né? O senhor fala de cannabis, eu digo isso para a população, como que é recebido isso? As pessoas ainda recebem com certo receio? O que que a sociedade fala nas ruas? Bom, ultimamente está muito mais aberto a essa discussão, né? O pessoal está muito mais já ligado nos benefícios, então tem sido mais fácil falar de cannabis, né? Mas como você falou no começo, foi um desgaste, né? Me rotularam, mas a gente não está na política só para fazer o que é fácil, né? Tem reformas, tem legados que a gente vai ter mesmo que enfrentar resistência. Os idosos têm mais resistência? Em alguns casos, mas por outro lado, são os que mais se beneficiam dos tratamentos. Então, às vezes a resistência é momentânea, sabe? Até ver os benefícios, exato, e até entender que é um medicamento natural, fitoterápico. A gente está falando de uma planta, né? Ao contrário de um tarja preta alopático que pode resolver um problema, por exemplo, Vários, né? de uma crise de epilepsia, mas ela pode dar cegueira, ela causa problemas intestinais, uma série de outros efeitos colaterais. Então, a partir do momento que as pessoas entendem isso, a cannabis medicinal passa a ser uma grande opção, porque ela não atrapalha em nada, é um remédio natural fitoterápico, né? Um outro projeto do senhor na Câmara foi a lei do 5G aqui na capital. Isso melhorou muito aqui a qualidade, principalmente da internet. Tem funcionado bem? Tem funcionado muito bem, graças a Deus. Inclusive, fiquei muito honrado e orgulhoso de ver que esse mês passado, inclusive, nós já tivemos cirurgias de vídeo feitas em equipamentos de alta tecnologia em hospitais de Goiânia, graças à 5G, que é uma internet de alta estabilidade, baixa latência, né, e segurança para que o médico possa operar o paciente por um equipamento de vídeo, às vezes até à distância. Né? E da mesma forma, a 5G serve muito para a indústria, gerar mais emprego, produzir mais. As entidades de ensino estão crescendo muito, né? E aqui em Goiânia nós vamos ter um dos grandes polos tecnológicos do Brasil. Já especialistas falam que nós vamos ser o Vale do Silício brasileiro, né? O governador Daniel já lançou um programa para ali no setor universitário ser esse ponto de desenvolvimento tecnológico. Nós já temos na UFG um curso, né, de inteligência artificial que é mais disputado que o vestibular de medicina. Então não temos dúvida. O maior da América Latina. O maior. E assim, a gente está atrás de poucas grandes cidades do Brasil que já estão fazendo, né, esses investimentos em tecnologia há muito tempo. E Goiás aí de 7 anos para cá já teve um avanço muito grande. Então vamos aproveitar essa escalada e incentivar mais ainda, criando essa atmosfera, né? Porque a lei da 5G, Rafael, não foi nada mais além de atualizar a legislação do município a uma tecnologia que já era existente, exato. A gente só tirou os processos burocráticos, a gente simplificou o licenciamento, até porque uma antena de telecomunicação hoje ela é do tamanho de uma caixa de sapato. Antes eram aqueles para-raios gigantescos, né, que emitia frequência. Pela própria televisão, que a época fazia link ao vivo, era um caminhão que se colocava na frente do local para poder fazer. Hoje você faz com 5G. Uma mochila, um aparelho. Um aparelhozinho pequeno. E teve um outro projeto que eu acho que é unido com essa de tecnologia, mas que às vezes a gente recebe ainda reclamação sobre isso, principalmente quando se fala do zoológico, que é aquela questão do Pix e cartão em locais públicos. Parece que o zoológico de Goiânia não aderiu muito bem, não, porque a população tem reclamado muito, vereador, de que chega lá e nunca está funcionando. Muito, inclusive, é um sistema do próprio município que a gente tem que corrigir, mas é uma instabilidade da rede e é um problema que o prefeito Santo passa diariamente, né?
os últimos computadores, processadores que a prefeitura adquiriu tinha sido ainda na gestão do Nion Albernaz, né? E agora o prefeito adquiriu um novo computador, processador, para poder agilizar isso e dar mais estabilidade à rede da prefeitura. Mas eu sei que não é justificativo, até porque a gente tem que procurar... Não é um problema em si do sistema Pix, mas sim um problema da prefeitura. Do município, exato. Da rede de tecnologia do município. Isso acontece muito internamente, inclusive. Quem vive a prefeitura diariamente como nós, sabemos que a nota, vocês sabem, a questão do próprio SEI, né, os processos internos ali do Atende Fácil, o sistema sai muito do ar, mas já tem sido trabalhado por essa gestão para resolver esses problemas. Mas o que já deu certo, que é essa lei, que a gente obriga a prefeitura a receber via Pix, cartões de crédito e tudo mais. O que funciona plenamente bem é pagamento do transporte coletivo por aproximação, que foi uma outra ideia nossa, né, que um desdobramento dessa. Em uma viagem que eu fiz, eu vi que isso era muito melhor que forçar o cidadão a ir buscar um City Pass, às vezes não ter ali na hora. A pessoa aproxima o cartão, paga a sua passagem e já entra. Para pagar do débito ali, você aproxima no ônibus também, já resolve. Simplificar a vida do cidadão, né? E algo vai segurança também. Exatamente. Não precisa andar com dinheiro, não precisa andar à noite procurando ponto de venda, né? Só entrar e pagar. Que eu nem sabia que era do senhor, que foi aquela questão das empresas privadas patrocinarem os parques e colocarem as marcas. Como que isso funcionaria? Como que é essa lei? É uma outorga temporária, né? Um aluguel temporário de um nome complementar do espaço. Por exemplo, Vaca Brava, o nome de uma empresa, pode ser alugado ali aquele nome complementar durante um determinado tempo. É o mesmo que faz nos estádios de futebol. Mesma coisa, exatamente. Arena Toyota, Arena BID, Arena... Exato. Ali funciona, né, o name rights, que é esse direito de venda de um nome complementar durante um tempo, e as empresas, né, entram nesse leilão. E a gente pensa nisso, que inclusive foi um modelo que já deu muito certo em São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo conseguiu arrecadar 20 milhões em 4 anos. E os principais pontos que mais tiveram disputa foram os terminais de transporte, porque é onde passa mais gente, né? E as empresas se dispuseram a patrocinar aquele local, colocando o seu nome ali, né, por um prazo determinado. Eu gosto sempre de falar isso, porque houve muita resistência na Câmara de alguns colegas achando que a gente ia vender a história da cidade, né, e não é isso. A ideia é receber recurso e investimento da iniciativa privada sem ter que aumentar imposto, sem ter que cobrar uma nova taxa, né, para poder, com criatividade, investir ali. Por exemplo, se a gente for fazer um name rights num terminal, seja ali o terminal da Praça A, que vai levar o nome de uma empresa, ela pode converter aqueles recursos ali mesmo, né, em reforma, investimento, e isso mesmo vai funcionar para os parques, para as praças, né, para os ambientes públicos. Já foi aprovado e está na sanção do prefeito agora. Empresa interessada? Já apareceu? Com certeza, muitas empresas, principalmente nos parques da capital, que são parques muito frequentados, né, e parques que... O IMS gosta de um parque. Exatamente, e parques que são vizinhos de grandes empreendimentos comerciais, vizinhos de empreendimentos imobiliários. Então, toda essa atmosfera, né, de negócios em Goiânia tem interesse, principalmente nesses cartões postais, porque você, como empresário, né, eu acho que você só investiria em algo que fosse positivo, né? Você não investiria num equipamento antigo, defasado. Exato, você vai querer associar o nome da sua empresa a algo que seja bom, né? Mas eu gostei da ideia, é muito interessante. Inclusive, eu vi aí, sempre tem alguém fazendo uma polêmica, né? Reclamando, Sim. Justamente essa questão da história e dos nomes da cidade. O senhor tem feito base ao prefeito? Com certeza. Inclusive, é um gancho sobre o que você falou, Rafael, e a gente precisa deixar isso muito claro, né? Que é por processo licitatório essas escolhas. A prefeitura, exatamente, vai deixar isso bem transparente. Mais uma reflexão que eu faço. Às vezes o goianiense critica esse tipo de coisa, mas se ele vai em São Paulo, no Rio de Janeiro, em países aí, nossa, que bacana, acha isso criativo. Inclusive, a questão da concessão dos parques, né? Porque o name rights do nome é uma situação que é complementada quando a iniciativa privada pode, por exemplo, assumir a gestão do parque.
que é o caso do Ibirapuera, né? Uma empresa administra o parque, continua sendo público, de acesso público, referência, grandes equipamentos. Alguns locais eles são cobrados, por exemplo, para fazer uma ativação de marketing, né? É aí que a empresa tira o seu ganho cuidando de um parque e vira um negócio para ela, porque ela faz ali restaurantes, né, lanchonetes, eventos, publicidade, ativações de marketing, campanhas publicitárias, né? O Dia dos Pais, por exemplo, nós estamos próximos. Nesses parques não podem ter muita coisa e a administração ganha com isso, assim como a prefeitura também. Mas ele nunca vai deixar de ser público, de acesso público. Eu falo isso porque quando a gente levanta essa possibilidade em Goiânia, muita gente não quer. Acha que não pode ter, por exemplo, um restaurante bom lá no Parque Areião. Por que não? Se você for em grandes parques aí, no Central Park em Nova York, tá cheio de restaurante bom, museu, lanchonete, né? Por que que aqui a gente não pode ter? Às vezes até uma forma da população ocupar ainda mais os espaços, estar ali presentes, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora de eleições. Vamos lá. Eu ouvi falar por aí que o senhor estava defendendo o nome do Adriano Rocha Lima para vice do Daniel. Continua ainda firme nisso? Com certeza. Nós temos aí no páreo grandes nomes, né? Zé Mário, o Luiz do Carmo, o próprio Adriano, mas a minha defesa é porque eu vejo no Adriano, assim, o espelho do Caiado, né? O Adriano representa pra gente o governo bem sucedido que o Caiado fez. Então, nada mais justo que ele estar ao lado do Daniel, mostrando para todos os mais de 6 milhões e meio de goianos que, olha, Daniel vai suceder o Caiado e tem ali a cabeça do governo, né, o cérebro, a inteligência executiva, administrativa para ajudar ele nisso. Então, né, eu acho que é até estratégico o Adriano na vice, além de ser um grande gestor. Lógico, o Adriano é um nome muito forte, mas é um nome muito técnico também, não é um nome Sim. político, né? Se a gente for falar em votos hoje, ele não agregaria em votos, agregaria em qualidade de trabalho e também de manter até essa gestão também, continuidade da gestão Caiado. Não seria uma dificuldade, por exemplo, para o Daniel, na questão de aglutinar mais apoio, mais votos? Eu sou bem pragmático nisso, porque eu acho que tanto o Luiz do Carmo quanto o Zé Mário estão no projeto do Caiado e do Daniel, independente de serem vice ou não. Né? Da mesma forma, o próprio Adriano. São soldados desse grupo político, independente da função. Né? Eles podem ser secretários no futuro, eles podem ser defensores, podem ser parlamentares. O importante é que esse grupo continue fazendo bem para o Estado. Então, quanto a perder ou ganhar apoio, eu acho que não é nem pautado nessa articulação de agora, sabe? É muito mais como vai ser visto pelos goianos. E acho que o Adriano sai na frente por isso, porque como você bem lembrou, é um nome técnico, tem uma bagagem muito boa. Né? E o eleitor que vai se preocupar com isso, ele vai olhar e falar, nossa, que bom, é aquele que estava com o Caiado desde o início da gestão, que ajudou a consertar o Estado, que ajudou a fazer tanta coisa boa, que ajudou a ser o primeiro do IDEB, que ajudou a ser o Estado mais seguro, que ajudou a fazer tantos programas sociais, que ajudou a fazer tanta obra, que ajudou a fazer tantas oportunidades, né? Porque hoje o Estado de Goiás é o Estado das oportunidades, graças ao que o Caiado fez aqui, esse ambiente estável e seguro, né? Então, eu acho que, até politicamente pensando, né, o marqueteiro vai poder trabalhar muito mais o nome do Adriano na vista do Daniel do que os demais, sabe? Se o Adriano não for, quem que o senhor teria um outro nome que o senhor também gostaria? Bom, pior que, assim, acho que tá restrito a esses três, né, pelo encaminhar das... Deu uma esfriada ultimamente, antes estava mais agitada essa vice aí. Mas é porque eu acho que... Da escolha. Exato, e assim, pelo avançar das articulações, né, nós estamos aí há 4 dias da convenção, praticamente, né, que vai ser na próxima quarta, dias úteis, né, ou um pouco mais, mas eu acho que está restrito a esses três, são 3 bons nomes, nós estaremos bem representados. Eu acho que vai ser o Zé Mário, viu? Bom, se for ótimo, assim, eu particularmente vejo que o Adriano seria muito melhor, mas se for o Zé Mário também seria um bom nome, tanto ele quanto o Luiz do Carmo, né, são pessoas preparadíssimas, com experiência, com grandes articulações políticas, e acho que
Da nossa parte, a gente enxerga assim, sabe? Independente de ser o Adriano ou não, nós estaremos todos com o Daniel e temos convicção que é o melhor caminho para o Estado continuar avançando. Bom, o senhor vai enfrentar aí agora um grande desafio que é rodar o estado de Goiás, né? Porque deputado estadual tem que buscar voto em todos os cantos do estado. O senhor já tem começado a rodar? Já tem começado a visitar os municípios? Como que o senhor Já tem sido recebido? sim, Rafael. Inclusive, nós temos aí mais de um ano de pré-campanha, planejamos muito bem tudo isso está acontecendo e graças a Deus, né, a campanha tem crescido bastante no tempo certo, o grupo aumentando, né, os espaços, né, toda a pauta nossa deslanchando, as entregas também. Então, eu enxergo assim, com muito bons olhos essa eleição como uma oportunidade mesmo, sabe, da gente renovar a Assembleia, da gente fortalecer essa representatividade de Goiânia e região metropolitana, colocar gente nova ali com gás para trabalhar, né? Eu fico muito feliz de ver também essa nossa geração avançando nos espaços políticos, né? O próprio Daniel, para a gente, é assim, o timoneiro dessa geração que vai chegar ao governo, né? Exato. Nós conseguimos ter um jovem, né, no executivo do Estado. Então, isso é muito bom. E continuar com ele fazendo esse trabalho, eu acho que vai ser uma forma de mostrar para as pessoas que essa nossa geração vai fazer a diferença, sabe? Na política, no meio empresarial, no comércio, na indústria, no judiciário. Então, a partir da próxima semana começa aí o trabalho, porque a partir do dia 5 está liberado para começar as campanhas, né? Não tem No dia horário eleitoral 15, né? ainda, é dia 15? Dia 15 Dia 5 começa. termina as As convenções, convenções, exato. mas na internet já libera, né? Na internet Não, é dia 15 dia 15 mesmo em também. diante. Eu acho que vai ter esse prazo para registro de candidatura, De né? candidatura, Para finalizar as coligações, né? a partir do Organização. dia 15 vai colocar o bonde na rua aí para. Exatamente. Estamos ansiosos já, viu? Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Se tiver algum assunto que a gente não falou, esquecemos de abordar aqui, o microfone está aberto agora para o senhor fazer as considerações finais. Obrigado, Rafael. Agradeço muito a oportunidade, viu? Continue fazendo esse jornalismo coerente, responsável. A sociedade agradece. E da nossa parte é continuar o trabalho e recomendar, né, um pouquinho do que a gente já fez e pedir assim, sugestões, ideias. Nós estamos na rede social aí para prolongar essa conversa. Quem tiver sugestão da sua audiência, quem tiver crítica, ideia, manda para a gente que nós vamos estar lá para colocar para andar e correr atrás do que é bom para o estado de Goiás. Inclusive, eu deixo também sempre o meu telefone. Se puder, é o 62984744711. É o meu telefone mesmo. O único que eu tive até hoje, Rafael, e ele sempre está no Santinho também, viu? Você Em coloca. todas as eleições ele está lá. A gente faz questão de ser acessível e estar sempre à disposição das pessoas, porque eu acho que é esse tipo de política que a gente precisa. Muito bem, muito obrigado pela participação. Para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.